Fala galera, 10 e faixa tá de volta, tem data FIFA, vamos falar do Brasil, mas não é hoje. Hoje é dia de 5 vezes Flamengo, Flamengo 5 vezes campeão da Copa do Brasil, primeiro título do Felipe Luiz como treinador, título muito importante. Vamos falar um pouco as minhas visões do jogo e conversar também. Deixa seu like e o comentário do que você achou dessa partida que deu o título pro Flamengo. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Vambora! Galera, a escalação do Flamengo para esse jogo foi Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Até aqui tudo normal. Eric, Pulgar, Everton, Araújo, Arrascaeta, Gerson, Michael e o Gabigol. Uma mudança do primeiro jogo. A gente teve aí a entrada do Eric Pulgar e a saída do Plata. Na teoria, né, eu não gosto muito de números ali, mas para mim, na teoria, o Flamengo sai de um 4-1-4-1 para um 4-2-3-1. Na prática, basta você dizer que um dos volantes, né, sai o Gerson como volante para entrar o Eric Pulgar, porém sai o Plata como aquele ponta ali pela direita para entrar o Gerson como esse ponta pela direita. Isso na prática é diferente, mas basicamente essa é a modificação que o Flamengo faz, né? Sai o Plata, entra o Pulgar, o Gerson pode avançar um pouquinho mais e assim é a ideia de que o Flamengo vem para esse jogo. Já o Atlético Mineiro, e a gente vai aqui para nossa cena tática já para o Atlético Mineiro, porque a gente sabe uma coisa importante desse jogo, que o Atlético Mineiro precisava ganhar, né? Então o Atlético Mineiro era o time que provavelmente teria que propor mais o jogo para conseguir fazer esses gols. O Atlético Mineiro veio com Everson no gol, que inclusive fez uma partidaça, hein? Lianco, Batalha, Júnior Alonso, Arana na esquerda, Scarpa na direita, Otávio, Alan Franco, Zaratio, Hulk e Paulinho. Esse foi o time do Atlético Mineiro e o Atlético veio precisando de gol. Qual, na minha visão, foi o grande pensamento do Atlético Mineiro? Colocar os dois atacantes, obviamente, que tendem a fazer com que um dos volantes desça para ajudar a marcação, abrir muito o Scarpa e o Arana, eles jogaram muito aberto, normalmente eles já fazem isso, né, mas jogaram muito aberto, então afundar os dois atacantes para ter superioridade numérica na saída, só com o Gabigol ou com o Gabigol e mais um Michael marcando, né, uma outra vez, pode ser que o Gerson venha pressionar, mas era difícil imaginar que o Flamengo fosse pressionar muito a saída de bola do Atlético Mineiro, então ter superioridade numérica na saída, ter alguma superioridade no meio e fazer com que o Flamengo recuasse bastante, tivesse um volante marcando essa sobra do Hulk e desse um pouco de espaço no meio para que o Hulk, que gosta de vir receber essa bola para vir de frente, o Zaratio ajudando a chegar, até o Alan Franco chegando e encostando bastante. Essa é, na minha visão, a ideia pré-jogo do Atlético Mineiro. Nada muito diferente do que o Atlético Mineiro às vezes já costuma fazer, né, pra quando ele vai jogar. Então, quando a gente vai pra cena tática, no caso, a diferença aqui que eu acredito que o Atlético Mineiro possa fazer é um pouco essa chegada tanto do Alan Franco quanto do Zaratio e o Otávio fazendo um pouco mais essa contenção. Então, na minha visão, o que o Atlético Mineiro mais queria aqui, né? Vou até diminuir um pouquinho para ficar mais visível. Queria que um dos volantes, provavelmente o Pulgar, descesse para ficar na sobra desses atacantes, né? Então puxasse, abrisse muito o Scarpa e o Arana para que o Wesley e o Alexandre ficasse aberto. E aí você tinha o Everton Araújo e o Alan Franco e o Zaratio chegando em superioridade aqui. Obviamente que o Gerson e o Michael chegam para ajudar, mas normalmente eles vão fazer a dobra dessa bola do Arana ou a dobra dessa bola do Scarpa. E com isso o Atlético Mineiro teria um grande domínio, né? A ideia inicial, o Atlético Mineiro, obviamente, você não sabe se vai fazer gol, mas se isso acontecesse, o Atlético Mineiro teria um bom domínio, porque empurraria o time do Flamengo para trás e conseguiria ter mais ações ofensivas, na minha visão. Essa foi a ideia que o Atlético Mineiro veio para o jogo. Porém, como que o Flamengo se adaptou já desde o começo do jogo? A gente vê isso claro desde o começo do jogo em fotos. Os dois volantes do Flamengo, eles literalmente fizeram a função de estar à frente da zaga do Flamengo. Então, esse espaço que era a ideia do Atlético Mineiro ter, seja com o Hulk, seja com o Paulinho vindo buscar jogo, seja com o Zaratio, seja com o Alan Franco, esse espaço na frente da área para que o Atlético dominasse bastante o jogo, não existiu, porque o Pulgar e o Everton Araújo não saíram
dessa frente da zaga. Eles não recuaram mais do que deviam. E o Léo Pereira e o Léo Ortiz muitas vezes ficavam no mano a mano, mas um mano a mano que o Atlético teria que jogar muitas ligações diretas, um mano a mano que daria para ser vencido. Se o Atlético quisesse fazer essa jogada mais curta, aí sim os volantes entravam em cena, aí sim os volantes faziam essa primeira marcação e com isso, né, partidaça inclusive dos dois volantes, para mim principalmente do Everton Araújo, mas aí sim, principalmente o Flamengo estava bem postado. Então o Flamengo conseguiu ficar muito bem postado durante o primeiro tempo. Óbvio, fazendo com que o Atlético abrisse muito jogo. Teve lances do Scarpa de bola na área, do Arana de bola na área, do Arana chutando, mas assim, não teve nenhuma grande chance no que é característico do Atlético Mineiro, que é o Hulk fazer esse pivô para alguém chegar, ou o Paulinho numa tabela rápida, exatamente porque, na minha visão, né, não sei o que vocês acham, na minha visão, esse espaço do meio não foi, né, o que é chamado no futebol de indução. Né? O Atlético Mineiro não conseguiu induzir que um dos volantes ou um dos zagueiros, né, e o volante encostasse, em que ficasse essa situação, né? Essa situação em que muitas vezes o Everton Araújo ia acabar tendo que marcar 3 jogadores. Né? Não aconteceu isso. O Everton Araújo e o Eric Pulgar mantiveram a frente. Quando o Gerson e o Michael desciam, eles ajudavam nessa dobra e assim o Flamengo ficou. O primeiro tempo, para mim, não sofreu como, né, se imaginava, talvez, que o Atlético tivesse uma pressão muito grande. O que eu acho muito legal, galera, a parte que eu vejo, claro, mas vou falar da parte também do que é definição, né? Como eu falei, o Everson jogou muito bem, salvou talvez gol antes, a gente vai ver o gol e vai falar sobre tudo isso, poderia ter mudado, né? Se o Allan Kardec faz o gol, mas o que eu tento ver é a parte tática. O que o Atlético Mineiro faz para mudar a parte tática, né? O Flamengo troca o Gabigol pelo Bruno Henrique, uma mudança 6 por meia dúzia na teoria do posicionamento. Eu sei que o Bruno Henrique é um jogador que tem uma arrancada melhor, então aqui o pensamento do Felipe Luiz muito claro, vou manter o mesmo posicionamento, mas eu vou botar o Bruno Henrique para ter mais velocidade. Porém, o Atlético Mineiro corrige o que normalmente ele faz com o Daverson, quando ele tem o Daverson. Quando o Atlético Mineiro coloca o Allan Kardec, aí ele obriga alguém do Flamengo a descer. Então ele obriga que o Flamengo precise ter um dos volantes marcando, ou um dos zagueiros, obviamente, fazendo mais atrás, e um dos volantes descendo. Ou seja, ele consegue obrigar que o Flamengo deixe essa área aqui mais aberta. E obviamente que eu tô colocando aqui o Everton Araújo, mas isso às vezes modifica, né? Então que o Flamengo tenha isso. Quem que o Atlético Mineiro perde? Obviamente que ele não pode continuar com 12. O Otávio, que não é tão importante nesse momento, porque essa marcação pós-perda de bola, o Atlético Mineiro sempre tem esses 3 jogadores. Então ele pode deixar um dos jogadores mais esperto, né, e ter o que ele queria, ter essa parte do central aqui, principalmente, como eu falei, quando o Hulk vem buscar jogo, ou quando o Paulinho vem buscar jogo, com superioridade numérica. E é claro que é difícil falar em pouco tempo, mas deu para ver que isso estava dando certo. O Atlético Mineiro parecia que conseguiria ter o que ele queria no primeiro tempo, pressionar o Flamengo. Se vai sair o gol ou não, quando vai sair o gol ou não, ninguém é evidente. Mas se você está pressionando, você tem mais chances de ganhar. E isso começou. E aí, pra mim, vem a grande sacada, e assim, é só colocar aqui o Bruno Henrique, que já tinha entrado, né? A grande sacada, mais uma vez, do Felipe Luiz. Eu não digo grande sacada só pelo fato da modificação, porque é uma modificação que ele já estava acostumado a fazer, de jogar com 3 zagueiros. Ele já fez isso contra o Corinthians. Mas a grande sacada de não ter medo de demorar a fazer isso. Com 13 minutos de jogo do segundo tempo, o Felipe Luiz coloca o Fabrício Bruno, tá? E tira o Arrascaeta. Então ele coloca o Fabrício Bruno e tira o Arrascaeta. Por quê? Exatamente porque essa função aqui não vai interessar quem vier marcar. É óbvio que ter um Arrascaeta a mais é importante, né? Mas eu digo, no momento de que tá o jogo, não é uma função que... não é algo que vá ser tão importante para como está a partida, né? Então, como está a partida, não vai mudar tanto a saída do Arrascaeta para o que o Flamengo quer não tomar gol, não ser pressionado, e aí ele coloca o Fabrício Bruno exatamente para fazer isso, para fazer esse terceiro homem e continuar com esse domínio da parte
central do campo. E aí, obviamente, quando a gente tem 3 zagueiros, a gente tem também mais liberdade ainda para o Wesley, mais liberdade para o Alexandro para jogar, né? Porque você já tem o meio bem fechado e o Flamengo mais uma vez se adapta. E para mim tá aí, né? Para mim o Flamengo ele acaba dominando todas as ações do jogo, porque o pouco que ele sofreu, ou parecia que ia sofrer, nos 13 minutos com a entrada do Fabrício Bruno, o Flamengo chama o Atlético, era óbvio que o Atlético ia ter que vir, e o Flamengo tem muitas chances de criar, né? Tem saídas muito rápidas, o Gerson com passes rápidos, até o Alexandro chegando bastante, o Wesley então nem se fala. O Flamengo começa a perder gol a rodo, né? O Everson fazer defesas sensacionais. Vale a gente lembrar das substituições do Plata entrando no lugar do Michael, só que também aí são, né, substituições muito parelhas de posição. Claro que você bota um cara descansado que pode se mexer pelo campo inteiro. Do lado do Atlético Mineiro, o Bernard e o Alisson entrando. Esse Alisson é um menino bom de bola, hein? Olho nele. Mas assim, substituições que não conseguem mudar a cara final do jogo, que na minha visão já estava bem para a equipe do Flamengo. Mas o futebol é tão legal, né, que a gente tem um lance que, aqui a imagem tá ruim, né, mas um lance que o Allan Kardec acaba furando, um lance no jogo 0x0, que se faz 1x0, tudo que eu falei tudo que eles pensaram poderia ter sido jogado por água abaixo. Isso que é muito legal do futebol, né? Às vezes você dá condições para o seu time melhor, ou você se adapta um pouco melhor, mas no futebol, se o cara acertar um chute, se o cara conseguir fazer um gol de bola parada, como poderia ter sido aqui, tudo isso poderia mudar a história final do jogo, apesar de que, eu repito, a minha parte que eu tô tentando sempre fazer de analisar taticamente, o Flamengo controlou muito bem o que ele queria no jogo, para mim, durante praticamente o jogo inteiro, né? E aí, no contra-ataque do erro do Allan Kardec, o Flamengo sai rápido, acaba tendo um bate-rebate, né? Mas o Flamengo, ele tem, obviamente, aos 36 minutos, um grande espaço para sair no contra-ataque. Plata e Bruno Henrique, né? Eu tô aqui em cima do Bruno Henrique, mas ele que faz o bom passe, e o Plata acaba fazendo gol aí pra matar aí o jogo e garantir o título do Flamengo, merecido título do Flamengo, pelo que eu falei aqui, tanto pelo primeiro jogo, mas principalmente por essas formações táticas que fizeram com que um jogo que o Atlético acreditou, como a torcida canta, tinha que acreditar, o Atlético fez uma festa, empurrou, mas acabou que não deu, porque o próprio time não conseguiu dar aquela empolgação a mais, para mim, por muito mérito do Flamengo, muito mérito da comissão e do Felipe Luiz. Parabéns, Flamengo. Atlético Mineiro ainda tem a Libertadores. Terça-feira tem vídeo da seleção brasileira, inclusive tem jogadores que estavam aqui em campo que estão convocados, e aí a gente vai fazer essa data FIFA e depois a gente volta com a análise pré-jogo de Cruzeiro e Racing. A gente vai dar uma olhada aí no Racing e trazer para vocês aí pontos que a gente pode olhar nessa final da Sul-Americana. Valeu, galera! Vídeo curto, mas essa é a ideia mesmo, para você deixar suas opiniões. Tamo junto, um beijo, é nóis!